Bom, esse é o trabalho de laboratório de desenvolvimento de software da ESAB. Eu utilizei aqui para esse desenvolvimento o Visual Studio Community 2022, como podemos ver aqui, né? Aqui eu vou falar um pouco da solution desse desenvolvimento, né? O sistema ele foi desenvolvido em ASP.NET Core, né? .NET Core. Vou mostrar um pouco das propriedades aqui. Então ele foi desenvolvido com .NET Core e também utiliza daí as ferramentas Entity Framework, utilizando o Code First approach, né? A versão de Code First do Entity Framework. O banco de dados é o banco de dados MySQL. Bom, aqui eu vou explicar um pouco aqui da solução, né? Então aqui nós temos os controllers que foram utilizados, né? É utilizado um MVC aqui no caso, né? Como a matéria pede. Aqui na pastinha data nós temos aqui o DB Context do Entity Framework, né? Onde tem as tabelas do banco aqui, as classes, né? Que estão aqui devidamente mapeadas aqui para o banco de dados, né? No caso, como estou usando o Identity do .NET, então nós temos aqui um segundo DB Context, né, que seria direcionado ao Identity, né, porém os dois estão direcionados ao mesmo banco, né, os dois DB Context. Mas como esse aqui ele é feito pelo scaffolding, né, então ele é feito de uma forma mais automática aí pelo sistema, né? A criação dele. E a criação desse DB Context foi feito de forma manual. Eu tenho aqui então a pastinha de Migrations, onde estão os scripts de banco, né? Que quando for rodar ele vai criar as tabelas do banco de dados, né? Devidamente. Então, na verdade, esse projeto não vai ter um script específico de banco de dados, e sim ele terá o migration, né, que seria, no caso, só é necessário atualizar os dados de ambiente, né, e rodar um update database aqui no Package Manager Console, e o sistema já vai criar então as tabelas do banco de dados, né, tudo o banco e as tabelas tudo bem certinho. Aqui estão as minhas models, né? Eu tenho então aqui todas as models necessárias, inclusive view models que são utilizadas aí especificamente para algumas views, né? A pastinha das views, né? E onde temos aqui os dados específicos, eu utilizei alguns view components aqui, né? Seria como uma partial view, né? Porém com alguns códigos específicos. Aí aqui dentro da pasta shared ficam aqui o HTML dessas view components ali, sempre nesse padrão com o nome da pasta e o nome do arquivo como default. O sistema já mapeia para essa pastinha, né? Dentro aqui da pasta layout eu tenho então o meu menu, do arquivo layout eu tenho o meu menu aqui, né? Que é bem específico, onde tem todos os menu aqui da aplicação. Dentro da pasta www-root eu tenho aqui imagens, né, logomarca, e CSS, e alguns JavaScript, algumas livrarias aí que são específicas aí para o front-end, né. Eu vou então rodar esse projeto para a gente dar uma olhada nele rodando, né. Eu estou aqui com o meu servidor de banco de dados ativo, né? Meu serviço de banco de dados ativo do MySQL.
e vou rodar aqui então essa aplicação para mostrar aí a aplicação rodando. Como não estou logado ainda, ela vai já abrir aqui diretamente a tela de login, né? Isso está a autenticação, né? A autorização está aqui dentro do controller, né? Então, dentro do controller Home, eu tenho aqui a solicitação de Authorize aqui para poder, né, solicitar que ele exija uma autorização para entrar nessa página. Eu já tenho o usuário criado aqui, né, então vou entrar e aí ele vai abrir aí então esse menu aí, essa página inicial que eu criei aqui, né. Então, primeiramente, aqui no cantinho, aqui, se eu quiser ver os meus dados, eu consigo acessar aqui, né. Aqui são algumas telas específicas lá do Identity, né, que eu fiz uma adaptação aqui. Eu vou mostrar aqui então algumas telas, né, uma tela de usuários, onde eu posso cadastrar um usuário novo aqui, caso eu queira, né. Então, tem essa tela para visualizar os usuários cadastrados. Eu tenho uma tela de funcionários aqui, que seria no caso para que a empresa possa cadastrar os seus funcionários, que é diferente de usuários, né? Os usuários são os que vão usar o sistema e os funcionários são funcionários da empresa que ela pode cadastrar aqui, né? Despesas de viagem, né? Onde eu não vou inserir mais nenhuma despesa de viagem, porque ela é um padrão único aqui, mas eu posso editar esses valores, né? Uma área de financeira aqui, onde temos entradas, saídas apenas para controles básicos aí, né? Não seria, digamos, um RP de controle financeiro, mas, né, ter aí algumas opções aí de controle financeiro, né? Cadastro de plano de contas, um cadastro de conta corrente da empresa, né? Um cadastro de formas de pagamento para que se possa entrar no orçamento ali do cliente, né? Então, a parte financeira seria mais ou menos isso. Eu vou falar um pouco aqui sobre a parte de cadastro de equipamentos, né? No caso, é um processo bem comum na área de eventos, né? São eles trabalharem com cases, onde dentro de um case vão vários equipamentos e dentro de vários cases formam um sistema, né? Então, eu tenho essa opção de cadastro aqui dos equipamentos, né? Eu tenho a opção de cadastro de um case, no caso, né? Então, ele vai abrir aqui para a edição, né? E eu vou poder ver aqui a lista de equipamentos desse case, tá? Ou posso adicionar aqui algum equipamento a mais para esse case. A mesma coisa aqui no caso dos sistemas, né? Onde eu vou adicionar os cases dentro do sistema. Então, eu tenho aqui dentro desse sistema, eu tenho vários cases, né? Eu tenho aqui um controle básico de almoxarifado para cadastrar algumas ferramentas, algo do gênero, né? Instrumentos aqui que são formas um instrumento, na verdade, é somente uma nomenclatura, né? Não são instrumentos musicais, são alguns tipos de uma lógica utilizada aí na área de sistemas, né? Onde como se fosse um grupo de equipamentos, né? Especificando que tipo de equipamentos são aqueles, né? Montagens, né? Por exemplo, a iluminação cênica, né? Então, como se fosse uma ação que vai ser executada dentro do orçamento ali, tá?
E no caso aqui eu posso fazer as alterações dos preços, das tabelas de preços, né? Eu posso fazer essa alteração de forma automática aqui. Então eu tenho um valor já aqui que é o valor de compra desse produto e tenho um valor de locação desse produto aqui. Eu posso então fazer uma alteração de preço de forma automática. Se eu digitar aqui 5% e alterar, ele vai alterar um valor de 5% em cada equipamento aqui, né? Então, vou mostrar primeiramente aqui a parte de modelos de orçamento, que seria texto que vai em todos os orçamentos, né? Então, para não ficar sendo digitado toda hora, então eu tenho aqui os modelos e pode ter mais de um, né? Então, eu posso criar caso eu tenha duas empresas, dois CNPJs, por exemplo, posso fazer um para cada empresa, né? Um contexto diferente, um orçamento para locação de equipamento, um para locação com o técnico, então eu posso ter textos diferenciados aqui, né? E a mesma coisa com relação ao contrato, né? Eu posso ter um contrato, um modelo de contrato padrão, né? Onde eu tenho aqui as cláusulas e tudo mais, né? Desse contrato. E aí eu vou estar então fazendo essa forma de diminuir o trabalho, né? Então é só gerar um contrato de forma automática, o sistema já pega os dados do cliente ali. Entidades que seriam os clientes, né, que a gente tem cadastrado dentro do sistema, para poder entrar lá dentro do cliente, ou fornecedores, né, para entrar dentro do orçamento. E no caso aqui a gente vai então ver a tela de orçamentos, onde a gente pode criar aí um orçamento, definir os equipamentos desse orçamento, o que vai totalizar o valor, dizer quais são as condições de pagamento específicas para esse orçamento aqui, né? Então, atualizei esses dados aqui e clicar em gerar um evento, ele vai, né, gerar um evento desse orçamento, ou seja, o orçamento foi aprovado e vai virar um evento aí aqui é onde o técnico vai poder pegar esse evento aqui para poder selecionar os equipamentos e levar para o local do evento. Então, se eu clicar para gerar um contrato aqui, ele vai gerar um contrato para esse evento. Ele vai me perguntar aqui, né, qual os dados, confirmar os dados aqui, o dado do cliente, do evento e do modelo do contrato que eu vou utilizar. E eu clico em salvar, ele vai gerar para mim aí esse contrato. Nesse caso aqui, como já tinha um contrato com esse mesmo número e desse mesmo evento, ele já marcou aqui que já existe um contrato, né? Então ele não deixou salvar. Então está funcionando corretamente aqui essa lógica também. Se eu olhar aqui, eu já tenho aqui um contrato para esse evento e para com esse número, né? Então, basicamente, esse aqui seria o sistema, né, nomeei de SGE, na verdade, Sistema para Gestão de Equipamentos. E estará, então, aqui no GitHub os fontes desse projeto, né, que estará sendo também postado aí dentro do trabalho. Obrigado.